Oi, para você que está chegando aqui no meu perfil, estou chegando aqui com mais um videozinho, né? Conforme Deus vai colocando aquela inspiração, aquelas palavras no coração, aí eu vou compartilhando aqui para vocês, com vocês, né? Então, dessa vez, a palavra que está vindo é sobre identidade, né? A gente está num tempo de muita confusão de identidade. Eu não sei se você que está me ouvindo aí, que está me assistindo, você já deve ter notado que tem muita gente que não consegue mais se olhar no espelho e se achar ela mesma, né? A pessoa está olhando no espelho e não se acha ela mesma, ela quer ser diferente, ela quer criar uma nova versão de si mesma, ela não está contente com o seu visual, ela não está contente com a sua aparência, ela não está contente com várias coisas que ela vê no espelho, que ela... Por quê? Agora, por que isso acontece? Porque está existindo comparação. É uma das grandes influências hoje na vida das pessoas, é a comparação. E isso vem muito mesmo, mas com uma força muito grande das redes sociais. Infelizmente, conforme a gente vai assistindo, né, os vídeos, os shorts, né, vai assistindo as coisinhas do Instagram, os videozinhos e vendo a vida das outras pessoas, que muitas vezes não é aquilo que está sendo exibido, né? Aquilo tudo é fake, né? Para parecer muito lindo, parecer muito legal, mas na verdade a vida da pessoa não é aquilo que está sendo exibido ali, virtualmente. Então aí a pessoa que está assistindo acha que aquilo é verdadeiro, que aquilo é o que ela quer para ela, né? O que ela deseja para a vida dela, quando na verdade aquilo tudo é uma ilusão, é só para ganhar seguidor. E aí aparecem essas imagens e esses vídeos com esses áudios, e aí a pessoa começa a se comparar, e aí você começa a se entristecer consigo mesmo, né? Isso é uma coisa muito difícil, isso é uma coisa ruim. Isso gera confusão mental. E tem gerado, e a gente tem visto, e é uma coisa muito difícil. Mas eu vou falar para você que é cristão, que segue Jesus, né? Você que está começando agora, ou você que já está na caminhada com Jesus há mais tempo, enfim, a gente está num tempo de muita influência maligna, né? Maligna de informações malignas, informações equivocadas, informações fake, né? Parece verdadeiro, parece bom, mas na verdade por trás daquilo tudo ali tem um rastro que está sendo deixado para trás, um rastro de morte, de destruição, de coisas ruins, né? Para aquela pessoa que está exibindo aquilo ali virtualmente, né? A gente não conhece as pessoas como elas de fato são, essas que estão exibindo os seus perfis, né? Virtualmente, a gente não conhece. A gente só escuta o que elas dizem, a gente vê a aparência delas, né? As fotos, os corpos esculpidos, né? Os resultados de cirurgia plástica, não é? E tudo mais que a gente vê. Ah, fulano conseguiu isso, cicrano conseguiu aquilo, olha só com o esforço que ele conseguiu. Mas a gente não vê o que está por trás, a gente não conhece a pessoa. E cada ser humano é um ser humano individualmente. Nós não podemos nos comparar com o outro. Cada um é cada um tem sua velocidade, tá? E uma coisa muito importante para nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, especialmente nós, não se compare com o outro. O outro é o outro, você é você. Tem coisas que você pode fazer e o outro pode fazer igual, mas vai ter muitas outras que só você pode fazer por você mesmo e o outro não pode fazer igual por ele mesmo, certo? Né? Eu sou eu e o outro é o outro. Agora existe uma pessoa, uma só pessoa, que você e eu, a gente pode se comparar, mas só uma é Cristo, tá? E Cristo não é aparência. Isso a palavra de Deus, ela deixa bem clara. Cristo não é aparência, Cristo é espírito. Então a gente tem que se assemelhar a Cristo espiritualmente. E essa mudança, ela só começa a acontecer dentro de nós quando a gente começa a entender o que está escrito na palavra de Deus.
Porque Cristo é a palavra, Cristo é o verbo vivo. Ele é o nosso padrão de comparação. Não se compare com os outros. Se compare com Cristo. Quanto mais parecido com Ele você estiver, melhor você vai estar. Você vai cada vez estar numa versão melhor de si mesmo, porque Cristo é o padrão de perfeição. Cristo é Deus. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é perfeito. Cristo é bom. Cristo é justo. Cristo é o nosso padrão. É a nossa referência. A única referência do cristão verdadeiro, do seguidor de Jesus. É Cristo. Então, não busque de maneira alguma se comparar aos outros, ou querer ser igual aos outros, querer ser, fulano, cicrano, beltrano é assim, eu gostaria de ser assim. Bem, se cicrano, beltrano, fulano estiverem seguindo a Cristo, estiverem buscando se assemelhar a Cristo, então tá, tudo bem, eles podem até ser padrão para você. Mas se não entra nessa onda, não vai por esse caminho, porque você vai sofrer em vão. Tudo tem um preço a pagar. Beleza tem um preço a pagar. Vaidade tem um preço muito alto a se pagar. E vaidade é pecado. Saiba você. Existe um equilíbrio entre a aparência, né? A gente manter uma boa aparência, pentear o cabelo, manter o cabelo bonito, manter, não é, uma boa aparência, e a pessoa passar disso, tá? E querer colocar isso num pedestal na sua vida, colocar isso como um Deus, transformar a vaidade num Deus, deixa Cristo de lado, e o que é importante é você ter um corpo esculpido, num rosto maravilhoso, por isso você vai dar a sua vida, o seu sangue, vai pagar com a sua saúde, como tem muita gente fazendo. Então, meus queridos, minhas queridas, vocês que estão me ouvindo, né? Talvez esse conselho que eu estou dando não faça muito sentido para uma pessoa que não segue Jesus, mas para um seguidor de Jesus, precisa fazer sentido. Jesus Cristo é o nosso padrão. Jesus Cristo tem que ser o padrão do cristão. Então a gente tem que colocar isso na nossa mente e fazer descer ao nosso coração. A palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça precisa estar em primeiro lugar na vida de um cristão. Para que depois as outras coisas sejam acrescentadas. E elas serão, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Ele não falha. Mas o nosso primeiro objetivo do cristão é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E com isso você vai se parecer cada vez mais com Cristo. E se parecendo cada vez mais com Ele, você vai dar fruto. E o fruto que Deus espera que você dê. Que eu e você possamos dar esse fruto. Certo? Então é isso. Nesse tempo de confusão mental, nesse tempo que as pessoas já não estão mais se identificando consigo mesmas e já começam a se comparar umas com as outras, com fulano que é assim, com Beltrano que é assado, que conseguiu aquilo, que fez isso. Se ele fez, eu posso fazer também. Epa! Você não é o outro é o outro, você é você, como eu disse no início desse vídeo. Então, quem é o seu padrão de comparação? Cristão, Jesus. É Cristo. E só tem um jeito de você conhecer esse padrão de comparação perfeito e maravilhoso. É lendo, estudando, entendendo a palavra de Deus. Pronto. Esse é o meu conselho de hoje. Eu espero que você, tenha absorvido alguma coisa desse conselho. Se você não é cristão e está assistindo esse vídeo, eu te proponho conhecer a Cristo. Conheça a Cristo. E talvez conhecendo e talvez indo buscar lá na palavra de Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, você encontre algo muito precioso, que para mim foi muito precioso. Desde a minha infância que eu tenho buscado Cristo, e quando eu o encontrei, foi a coisa mais preciosa, mais importante da minha vida, está sendo até hoje. Ele é o meu padrão, ele é a minha referência em todas as áreas, em todos os sentidos. E eu espero que seja para você, que você ainda que não conhece Jesus, que você, ao encontrar com Ele, se depare e se surpreenda com o maravilhoso, quão maravilhoso Ele é. Que Ele passe a ser seu padrão, o padrão da sua vida. É isso que eu desejo. Então, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos e até o próximo vídeo.